Então, bom dia para todo mundo. Hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, a igreja celebra a memória de São Leão Magno, este Papa que viveu no século V da era cristã e governou a igreja por um longo período, 21 anos. E com o seu ensinamento, tanto que ele é reconhecido como doutor da igreja, os seus belíssimos textos, as suas belíssimas homilias, sobretudo aprofundando o mistério da encarnação. Então peçamos pela intercessão de São Leão Magno, também cresçamos sempre mais nessa disposição de meditar a palavra do Senhor, acolher o mistério de Deus revelado no seu Filho, o Filho de Deus que se encarnou, assumiu a nossa condição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso Evangelho se encontra em Lucas capítulo 17, do versículo 7º ao versículo 10º. Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos aquela atitude fundamental, é a atitude do servo. E do servo que não realiza a sua missão em vista de uma recompensa futura, mesmo que esta exista. Mas a motivação do servo, que segue o servo por excelência, Jesus Cristo, é justamente colocar-se numa atitude de disponibilidade, de simplicidade, de generosidade. Então, o serviço que se presta é, antes de tudo, para testemunhar essa capacidade humana, mas também esse dom de Deus, de uma vida que se expressa em gratuidade. E aqui, aquilo que Jesus ensina no Evangelho de hoje é coroado com uma frase bastante conhecida, quando Jesus afirma que no final de tudo, depois de termos realizado o nosso serviço, a nossa missão, devemos dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Esta expressão, servos inúteis, ela muitas vezes cria uma certa incompreensão. Então, como é que depois de ter feito tudo, digam, somos servos inúteis? Porque, por aquilo que nós compreendemos, o servo inútil, aquele que não é útil, ou seja, aquele que não realiza a missão. Então, se não tivéssemos feito, então iríamos ser chamados servos inúteis. Porém, aqui, depois de ter realizado tudo o que deveriam fazer. Então, como é que nós podemos compreender essa palavra? É afirmar ser servo inútil depois de ter sido útil. Então, é preciso que nós compreendamos dentro da própria mentalidade do Evangelho, onde as palavras não podem ser traduzidas apenas de forma literal, mas dentro do contexto, muitas palavras que, por exemplo, de uma língua para outra, elas têm uma identificação apenas de forma, mas é preciso também saber se o conteúdo é o mesmo. E aí é o caso desse nosso texto do Evangelho. Então, muitos estudiosos, sobretudo tradutores, se perguntam se a melhor forma de traduzir essa expressão da língua grega é justamente utilizar o que nós ouvimos hoje no Evangelho, de servos inúteis. Mas há outra possibilidade de traduzir. Por exemplo, a Bíblia, editada pela CNBB, traduzida pela CNBB, optou por uma outra possibilidade. Então, nós encontramos a tradução que diz assim:
Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos. Fizemos o que devíamos fazer. Então, simples servos. Então, vejam que não é só uma questão de entrar numa lógica mais aceitável, mas é recuperar o sentido mais original. Claro que tradicionalmente nós sempre já ressoa nos nossos ouvidos a expressão servos inúteis, mas na verdade diz, né, com uma maior coerência, somos simples servos. E aqui nós podemos abrir uma janela a partir do significado da simplicidade. O que é a simplicidade? A própria palavra, etimologicamente, já nos ajuda a refletir sobre o seu significado. Então, sim, né, que em português daria sem, plinças, ou seja, sem dobras. Então, a simplicidade é justamente algo que aparece, né, aparece no essencial e não tem dobras, né, não é camuflado, não é encoberto. Então, a simplicidade deve ser uma característica fundamental do seguidor de Jesus. Jesus dá aqui esse exemplo do servo, né, que faz aquilo que deve fazer. Então, sem arrudeios, né, sem subterfúgios, sem coisas complicadas, né, sem se perder no caminho. A simplicidade é isso, vai direto. Né? E simplicidade não significa um espírito simplório, né? Porque há uma diferença. O simplório é o rasteiro, o simplório é o superficial, é o mínimo necessário, enquanto que a simplicidade é evidenciar o essencial. Portanto, o servo, né, aquele que opta pelo seguimento de Jesus, deve cultivar, né, no seu coração, na sua mente e na sua vida, essa virtude da simplicidade. E de novo, né, não como ser simplório, ser rasteiro, ser superficial, ser o mínimo calculista, mas ser o generoso. E nessa generosidade certamente vai aparecer aquilo que é o fundamental, aquilo que é o essencial. Então, tenhamos essa consciência, de fato, nós somos servos, e se fazemos aquilo que nos é pedido, e se realizamos a missão que nos foi confiada, continuaremos simples servos. E aí é que está a beleza da nossa missão. Isto é, sermos reconhecidos como servos, não mais do que isso. Por quê? Porque o próprio Senhor se fez servo de todos. Então, ser servo na perspectiva cristã não é ser um escravo humilhado. De forma nenhuma. O serviço que nós somos chamados a prestar manifesta também uma dignidade. Ou seja, a dignidade dos filhos de Deus, a dignidade do Filho de Deus, né, que, como diz São Paulo, sendo Deus, não se apegou à sua condição, mas se fez servo de todos. Então, a capacidade de servir nos torna sempre mais pessoas humildes, simples, e é justamente na simplicidade que o essencial vai aparecer. Então, que de fato assumamos essa nossa missão, não com um sentimento negativo, né, de inutilidade, mas de forma nenhuma, mas de simplicidade. Então, que essa possibilidade, né, de traduzir, de fato, nos ajude a ter a clareza melhor do que significa ser seguidor de Jesus, do que significa ser servo do Evangelho, é ser simples, ou seja, e a simplicidade aponta, faz ver, evidencia sempre mais o essencial. Então, que o Senhor nos ajude para que cresçamos sempre como servos simples, porque nessa simplicidade estará garantida a realização da nossa missão e não seremos servos inúteis, né, no sentido que nós compreendemos de não fazer aquilo que deveria fazer.
Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.